Meus irmãos, boa noite. Então nós vamos ter a oportunidade de conversar na noite de hoje a respeito desse belíssimo tema que é o prazer e a felicidade de ser útil. Da onde surgiu essa palestra? Um companheiro nos encomendou esse estudo, o prazer e a felicidade de ser útil, e aí nós tivemos assim uma enorme dificuldade de buscar fontes para desenvolver o tema. E aí, como nós sempre fazemos, né, como é que a gente faz? A gente começa assim, primeiro nas obras fundamentais da doutrina espírita, depois a gente vai nas obras complementares, em André Luiz, Ivone Pereira, né? Vai procurando para ver se a gente consegue encontrar. E eu vou ser sincero com vocês, eu não encontrei o prazer e a felicidade de ser útil. Aí eu peguei e falei assim, vou direto para a internet. E aí na internet eu não encontrei nada sobre o prazer e a felicidade de ser útil. Aí lógico que quando chega nesse estágio a gente fica assim, né? E agora? O que eu vou fazer? Aí nesse estágio a gente começa, em outros momentos isso já aconteceu conosco, a gente começa a fazer prece, começa a irradiar para tudo quanto é ambiente, para tudo quanto é conhecido, para todos os amigos. E graças a Deus hoje em dia existe uma ferramenta, né, um aplicativo chamado Facebook, que é muito útil. Tem gente que usa para fofoca, tem gente que usa para divulgar coisas que não tem que divulgar, né? Eu hoje vou ao banheiro, pelo amor de Deus, não tem que falar a respeito disso. Eu vou à praia, vai à praia, ninguém tem nada a ver com isso. Mas a gente respeita também, né? Cada um com seu cada um. Mas a gente tem utilizado de uma maneira bastante útil para poder transferir estudos, para poder configurar, compartilhar estudos, conversar a respeito de conhecimento de doutrina espírita. E dentro dessa situação, uma companheira mandou para a gente esse slide que está aqui. Esse slide é um slide que eu vou tentar mostrar para vocês. Esse slide aqui, ele tem, acreditem, toda a dinâmica da vida humana. Toda a dinâmica da vida humana está aqui. Para o pessoal que já está acostumado a ver palestra nossa, sabe muito bem que todas as vezes, sem exceção, todas as vezes que a gente olha numa imagem na nossa tela a presença do Sol, esse Sol, nós temos o objetivo de trazer uma metáfora para cada um de nós de que o Sol é Jesus. O nosso autor, palestrante, Raul Teixeira, numa determinada ocasião, num programa Transição, aquele programa que tinha, né, pelo menos tinha os domingos à tarde, né, muito bom programa, e ele gravou uma entrevista uma vez, em que ele dizia assim, que o Cristo, Jesus, não é apenas o Cristo planetário. Ele, e obviamente, assim como por ser governador do planeta, precisou, para a criação do planeta, fazer a manipulação de energia solar. Então, se ele precisou fazer a manipulação de energia de matéria solar, significa, de alguma maneira ou de outra, ele também tem que ter ascendência sobre o Sol. Então, Raul Teixeira raciocinou e trouxe para nós, inclusive como sendo uma informação proveniente do plano espiritual, de que o nosso companheiro Jesus é não apenas o Cristo planetário, mas também um Cristo solar. E de fato, Jesus mesmo informou isso para cada um de nós, quando disse assim, eu sou a luz do mundo. Naquele momento, ele disse para nós que a luz do mundo, e aí para nós isso fica muito claro, porque se não tiver o Sol, não existe vida no planeta. O Sol é fundamental para a vida no planeta. E para o nosso entendimento, Jesus, o governador, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 625, quando traz para a gente que o nosso modelo, o nosso guia, o nosso paradigma é Jesus. Então, de fato, quando a gente olha uma imagem, todas as vezes que nós olharmos uma imagem e virmos o Sol, pensemos que estamos diante de Jesus. E, mais do que isso, cada um de nós, quando precisa de algum tipo de ajuda, quando precisa de algum tipo de equilíbrio, quando está em dificuldade, o que a pessoa pede é isso. Ela pede luz para o caminho,
que ela pede que o seu caminho seja iluminado, ela pede que ela consiga enxergar melhor a solução dos problemas do dia a dia. Então, é bastante natural que quando nós olhamos esse céu totalmente cheio de nuvens, as nuvens também signifiquem a metáfora para cada um de nós, dizendo os problemas tão difíceis do nosso dia a dia. Esses problemas tão difíceis são problemas que a gente precisa fatalmente enxergar a saída. Quando a nuvem se interpõe entre nós e Jesus, a gente não enxerga a saída. Eu estava me lembrando outro dia que quando a gente faz, por exemplo, né, voltando ao nosso período de escola, quando a gente fazia uma prova de matemática, aí às vezes a pessoa tinha dificuldade em matemática, dificuldade em português, dificuldade em história, em geografia, qualquer que seja a matéria, naquela matéria que a pessoa porventura tenha dificuldade, na hora de fazer a prova, muitas das vezes a pessoa passava a mão assim, ó, no olho, na testa, procurando enxergar a solução. Nós, já adultos, no dia a dia, quando a gente está em um momento de dificuldade, também é bastante comum a gente dizer assim, eu não estou vendo uma saída para a minha situação no momento. E normalmente a gente não consegue ver a saída porque a gente não está conseguindo ter a presença da luz no nosso caminho. Então vem para cada um de nós a terceira metáfora dessa imagem, que é essa subida, é esse caminho que a gente está vendo ali na foto. Esse caminho, ele significa para cada um de nós justamente o caminho da nossa vida, a estrada da nossa vida. Reparem que quando a gente olha esse caminho, a gente não consegue imaginar que a estrada da nossa vida, graças a Deus a doutrina espírita explica isso para a gente, não existe maneira da gente retroagir. Então, na realidade, o caminho, ele nosso, jamais é um caminho para baixo. Quando a gente está querendo, né, andar de bicicleta, quando a gente quer correr, algum tipo de atividade física, a gente pega e fala assim, para baixo todo santo ajuda. Para descer a ladeira, né, água que desce ladeira, né, tem ditado popular falando a respeito disso. Né, a água que desce ladeira, sobre a facilidade da água descer ladeira. Que legal que a água desce ladeira tenha facilidade da gravidade. Mas, para a nossa vida, para as nossas vidas, nem sequer uma estrada plana é conveniente. Para que a gente tenha uma vida de proveito, a estrada tem que ser ascendente. A gente tem que aproveitar a encarnação para crescer. A gente tem que aproveitar a encarnação para se desenvolver, para melhorar o nosso patamar evolutivo. E dessa forma, então, aqui é a caminhada de cada um de nós. Nesse ponto, é muito interessante a gente perguntar, para a gente poder tentar se localizar mais ou menos, né? Mais ou menos se localizar. Aonde que nós estamos dentro dessa estrada? Aonde nós estamos? Nós estamos no final da estrada? Não, no final nós não estamos. No início? Estamos mais para o início? O que vocês acham? Nós estamos mais para o início ou mais para o final da estrada? Mais para o início, né? Eu fiz essa pergunta, Selminha, numa outra cidade, né? Eu estava fazendo essa palestra lá no Espírito Santo. E aí, eu peguei e mostrei assim, né? Era em Marataízes a palestra. Aí eu mostrei essa imagem, aí perguntei aonde nós estamos. Aí o companheiro disse assim, Cachoeiro do Itapemirim. Só para a gente poder entender, a distância entre Marataízes e Cachoeiro do Itapemirim é mais ou menos em torno de uns 50 quilômetros mais ou menos. Em torno de 50, porque são 38 mais ou menos até a BR-101 e depois mais uns 10 até Cachoeiro, centro de Cachoeiro, dá mais ou menos uns 40 para 50 quilômetros, dependendo do ponto onde a gente esteja dentro da cidade. Mas, de qualquer maneira, pensando em 40 ou 50 quilômetros, ele se imaginou fora da imagem. Num outro lugar, o companheiro, eu peguei eu fui assim, né, apontei, aí falei, estamos aqui, o companheiro, não, desce, aqui então, não, desce, aí então aqui, não, desce. E aí ele queria que eu saísse da imagem também. Né? Não, nós estamos já, não estamos no meio do caminho,
Mas quando a gente pensa na evolução dos mundos, quando a gente pensa no degrau dos mundos, o primeiro patamar são os mundos primitivos. O segundo patamar são os mundos de expiações e de provas, que é o que nós estamos vivendo atualmente. E nós estamos migrando do segundo para o terceiro patamar, para os planetas de regeneração. Então, nós não estamos mais na parte nem muito embaixo, nós já estamos mais ou menos como tem aquele VL31 ali, assim, que é uma referência. Às vezes a gente gosta de preparar o ambiente com uma leitura de uma página evangélica, e ali o Vinha de Luz 31 era uma sugestão interessante, porque ele fala a respeito desse assunto, desse nosso estudo que a gente está colocando na tarde de hoje, nessa noite de hoje. E aí, quando chega nesse momento, a gente precisa descobrir, obviamente, qual é o nome da estrada que a gente vai seguir. Daqui a pouco, a gente vai ter uma pergunta, que é uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta muito interessante, porque a gente não está acostumado a saber o que a gente tem que fazer. A gente não está acostumado a saber como que nós devemos proceder. Então, quando eu pergunto para as pessoas qual é a estrada, olha que coisa impressionante. Aquela estrada é a estrada que cada um de nós estamos. Preciso de água. Essa estrada é a estrada que cada um de nós estamos. Então, é porque aqui não tem copo, eu acho. Ou tem? Eu não estou enxergando, desculpa. Eu nem vi o copo. Então, quando a gente pensa nessa estrada, eu queria perguntar para vocês, para ver se vocês me ajudam. Qual é o nome desse caminho? Qual é o nome desse caminho que significa a nossa vida? Qual é o nome desse caminho? Não é um bom nome? Nós não estamos em frente a Jesus? E de fato, né, quando a gente pega assim, tem mais um pouco de tempo, a gente deixa o pessoal falar um pouco mais, troca um pouco mais com o pessoal, e realmente o objetivo é a gente perceber que ele mesmo também informou isso para a gente. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. Jesus, quando diz isso, ele não está absolutamente dizendo que a gente tem que ir na direção dele, pessoa física. A gente tem que ir na direção dos ensinos que ele traz para cada um de nós. Por isso que em outro momento ele fala: aquele que me segue não andará em trevas. Aquele que consegue ir na direção dessa luz jamais ficará submetido às situações das tempestades. Mesmo que a vida da pessoa esteja uma tempestade, a esperança no seu coração é tão grande, a certeza de que será amparado é tão grande, que nada é problema para essa pessoa. A gente vê isso quando a gente olha o comportamento de companheiros que conseguiram trazer Jesus para dentro do seu comportamento, para dentro da sua forma de viver, para dentro da sua forma de agir, de pensar, de proceder. Então, esses que fazem dessa maneira, uma Madre Teresa de Calcutá, diante da dor aguda, da dor extrema, superlativa, ela olhava e sorria, porque percebia a presença do ensinamento de Jesus diante de cada um de nós. Um Chico Xavier jamais ficava desequilibrado diante do sofrimento alheio. Percebia o dever que tinha de ser útil e trabalhava incessantemente em favor dos seus semelhantes. Um Paulo de Tarso, em determinado momento, chega e diz assim: eu já nem sei mais se sou eu que vivo ou se é o Cristo que vive em mim. Por quê? Porque a vida dele, a identidade dele já estava totalmente comprometida com o comportamento evangélico de servir o semelhante. E aí acontece uma coisa muito interessante, que todas as vezes que a gente começa a seguir o caminho, verdade é a vida, todas as vezes que a gente consegue seguir o caminho de maneira correta, a gente fica feliz. Seguir o caminho de maneira correta, muitas das pessoas pensam assim: já sei, é fazer a caridade no mais alto grau. Não é isso. Claro que também é isso,
Mas não é só isso. A gente pode estar fazendo o que a gente tem que fazer quando a gente, por exemplo, eu hoje de tarde recebi um vídeo, novamente no Facebook, em que no caso era um pastor evangélico, estava andando na rua e tinha um companheiro na rua que estava cheirando mal. O que o pastor fez? Entrou no lugar, arrumou uma cumbuca, arrumou um balde com água, arrumou um sabão de coco, arrumou uma escova, foi até o companheiro, pediu a permissão dele e deu um banho no companheiro. Compreende? Ele fez o quê? Ele não fez apenas uma coisa boa, não. Ele fez o que precisava ser feito. Por isso a diferença de fazer o bem e ser útil. Porque a utilidade está associada a fazer o bem. Mas a utilidade está associada a fazer o bem que tem que ser feito naquele momento. E todos nós que conseguimos fazer o bem que a gente tem que fazer no momento, a gente fica satisfeito, a gente fica feliz interiormente. E reparem que é uma coisa sutil, né? Porque não é a felicidade ao extremo, não é a euforia, não é o desequilíbrio, não é a pessoa ter prazer e felicidade e ficar fora de si, não é isso. O que ele está falando aqui é a gente fazer, por exemplo, recebe um amigo em casa, faz um jantar, compartilha de momentos agradáveis, vai num lugar, canta uma música e você vê que a receptividade do público é uma receptividade boa, as pessoas estão participando, estão ouvindo, estão usufruindo daquelas energias que estão sendo compartilhadas naquele momento. É uma atividade de estudo dentro da casa espírita. É uma atividade de evangelização na casa espírita. Você termina o trabalho de evangelização, você sai, você parece que, a gente costuma dizer assim de brincadeira, a gente sai em alfa, a gente sai assim volitando. O prazer e a felicidade são tão grandes que a pessoa se sente leve. É um final de semana com a netinha. É o cuidado, é o prazer que a mãe sente em amamentar. É o prazer que os pais sentem em ver os seus filhos crescendo, ir a primeira vez à escola, dando os primeiros passos, engatinhando, passando de ano, se formando, feliz da vida. Mamãe, eu me formei no CA, lá na classe, né, classe de alfabetização, não é isso? CA. Lá tinha aqueles projetos de gente, ganho lá o diploma, formei no CA. Aí a criança fica feliz e, claro, os pais ficam com o prazer e com a felicidade daquela empreitada que teve sucesso. É fazer, como a gente diz assim no popular, fazer um arroz. Fazer arroz. A pessoa fala, nossa, mas fazer arroz qualquer um faz. Não é qualquer um que faz, não. Tem gente que faz arroz, a primeira vez que a gente faz arroz, muitos de nós fazemos arroz e o arroz queima. Outra mensagem que veio para a gente na internet, também, só para a gente poder pensar sobre esse prazer e felicidade de ser útil. O companheiro chegou em casa para jantar, depois de um dia de trabalho, todo mundo reunido em casa, pai, mãe, filhos. Aí a mãe falou assim, hoje o lanche o jantar vai ser um lanche. Sanduíches. E aí qual não é a surpresa que na hora que ela traz o sanduíche estava tudo queimado. Ela foi fazendo as coisas, querendo fazer direito, da melhor maneira possível, preparar um suco, preparar um não sei o que lá, arrumar a mesa, no que voltou para ver já estava tudo queimado. Não tinha mais pão. Ela olhou e falou, ai meu Deus, o que eu faço? Não tem jeito, tem que servir esse pão mesmo. E ela serviu o pão. E o pai pegou o pão e comeu o pão que estava mais torrado. E aí todo mundo ficou naquele negócio, naquela saia justa, todo mundo naquela maneira, né? O que eu faço? Ninguém falou nada. Aí ela perguntou, gente, ficou queimado, né? Aí eles disseram, não, ficou não, tá muito bom. Aí o marido, eu adoro pão queimado. Aí o filho depois para ele, mas pai, você gosta de pão queimado? Aí ele respondeu para o filho, claro que eu não gosto de pão queimado. Mas, naquele momento, o significado daquele pão não era só o pão. O significado daquele pão era o trabalho, era o empenho, era o bem-querer, era a utilidade, era a vontade de ser útil, a vontade de fazer o bem, a vontade de cuidar da sua mãe.
dentro daquele pão tinha mais do que um pão, tinha amor. Então são aquelas nossas situações que nem sempre a gente acerta. Nem sempre acerta. Às vezes a gente olha uma pessoa, aí você fala assim, nossa, vou levar um bombom para aquela pessoa. Aí você chega lá, dá um bombom para a pessoa, tá feliz da vida. Aí a pessoa vai e recebe o bombom, mas ela é diabética, ela não pode comer o bombom. Mas ela vai ficar feliz de receber o bombom, porque ela vai ter carinho, vai ter dedicação, vai ter consideração, porque aquele bombom não é o bombom. Aquele bombom está dizendo assim, eu amo você, você é minha amiga, você é uma pessoa importante para mim. É uma satisfação enorme compartilhar essa existência com você. Então são várias outras coisas que existem no entorno na hora que nós estamos seguindo o caminho da vida. Só que nós, infelizmente, nós somos pessoas teimosas. Nós somos pessoas ambiciosas. Nós somos pessoas que gostamos muitas das vezes. Eu me lembro daquele ditado que tinha antigamente, né? Né, Antônio? Né? A gente gosta de levar vantagem em tudo, certo? Aí era a hora de todo mundo dizer, pois é, a famosa lei ficou depois, o companheiro falou depois, falou assim, eu jamais, o Gerson dizendo, eu jamais teria feito um anúncio daquele se eu soubesse a proporção que ia tomar. Exato, né? Por quê? Porque, claro, porque foi falado, passou a ter o nome de lei de Gerson, exatamente. Tá? Para a gente poder perceber. E nós sabemos muito bem que a gente tem que levar vantagem em tudo, certo? Não está certo. Nós não temos que levar vantagem em tudo. Levar vantagem em tudo são os atalhos da vida. E a imagem é maravilhosa porque se a gente tentar fazer o atalho pela esquerda, a gente cai na ribanceira. E se tentar fazer o atalho pela direita, você bate ali na parede, bate no morro. Então, para dizer para a gente o seguinte, que nós temos que seguir o caminho. É isso que a gente tem que fazer. Não tem que tentar encontrar atalho. Pelo amor de Deus, não pensa em atalho. Não tem atalho. Ah, mas está doendo. Está doendo, siga em frente. É isso que Jesus espera de cada um de nós. E aí, diante dessa situação, qual não é a nossa surpresa? Que chegou um segundo slide para a gente. E esse segundo slide, quando chega essa hora, né, 6h30, hora do lanche, aí mostra aquele pão. Uma vez eu mostrei essa imagem aí, a palestra era 8 horas no centro. Aí quando apareceu essa imagem aqui, a companheira falou assim, ai, esse pãozinho quentinho, com um café com leite, né, com uma manteiguinha, e começou a falar do pão que ela queria, ela ficou, né? Ah, ela ficou, né? Aí eu disse para ela assim, que pena, né? Mas esse pão não tem nada a ver com matéria. Esse pão, na hora que ele chegou para mim, ele mostrou para mim, simplesmente, e como todas as imagens, mostrou o ensinamento evangélico. Esse pão, para mim, é Jesus. Esse pão é o pão da vida. Tá? Esse pão aqui está significando para nós o que ele depois, em determinado momento, disse a respeito da água. Aquele que beber desta água jamais terá sede. Aquele que comer desse pão aqui jamais terá fome. Porque esse pão é o pão que alimenta as nossas almas, que alimenta os nossos espíritos. Esse é o pão que quando a coisa está apertando para o nosso lado, quando a coisa, sabe, quando a coisa está apertando para o nosso lado, a gente olha e fala assim, eu não vou parar. Eu vou seguir em frente. E quando nós aprendemos a seguir em frente, uma das coisas mais importantes, que é justamente o primeiro mandamento, é justamente aprender a amar. O ensinamento de aprender a amar é um ensinamento tão difícil, mas tão difícil, que nós já estamos, acreditem, há mais de 3.000 anos ouvindo a respeito do amor e a gente não consegue amar. Quando eu digo a respeito de mais de 3.000 anos, muita gente olha para mim e fala assim, como 3.000 anos? Quem trouxe a lei do amor foi Jesus há 2.000 anos. Aí a gente chega para a pessoa e diz assim, vai lá em Deuteronômio,
que é um dos 5 livros da Torá, que é um livro que foi provavelmente escrito por Moisés, e você vai ver um dos versículos do Deuteronômio trazendo a lei do amor. A lei do amor está para nós há mais de 3.000 anos. Uma vez eu estava dando uma palestra. Quando nós terminamos a palestra, nós perguntamos para as pessoas assim: eu queria ouvir de vocês uma avaliação sobre a palestra. Uma companheira olhou para mim e disse assim: você está sendo muito repetitivo. Aí eu virei para ela e disse: muito obrigado. Ela falou: muito obrigado? Mas isso é uma crítica. Eu falei assim: ah, era uma crítica? Ah, bom, eu pensei que era um elogio. Ela falou: não entendi. Eu falei: eu explico. Jesus é o governador do planeta. Há mais de 3.000 anos que ele está repetitivo conosco, nós precisamos aprender a amar e a gente não consegue aprender a amar. Então, se você diz que eu estou sendo repetitivo, significa que eu estou fazendo exatamente o que Jesus espera de mim. É falar o tempo todo que a gente tem que amar, que a gente tem que seguir os seus ensinamentos, que a gente tem que aprender a amar. Aí eu vou falar que tem que aprender a amar, mas você não falou, então vou falar de novo. E mesmo assim a gente não consegue amar. Você sabe quem a gente consegue amar? Sabe, Selminha, quem a gente consegue amar? Aquele que diz que pensa igual a gente. Entendeu? Eu sou fluminense. Aí eu viro pro outro companheiro, você é o quê? Fluminense. Ah, eu amo você. É, entendeu? Você gosta de quê? Arroz. Eu também. Ai, como eu te amo. Eu sou espírita e você? Eu também. Ai, que coisa bela, que coisa linda. Não, não é aí que é o amor. O amor é justamente respeitar as diferenças, respeitar que as pessoas não são iguais entre si, respeitar que a pessoa pode ter um gosto totalmente diferente. E nós sabemos disso. O que seria do mundo se todo mundo gostasse de amarelo, de azul, de branco, a cor que vocês quiserem? Vocês já imaginaram se todo mundo gostasse da mesma cor? Então, seguir os ensinos de Jesus, amar, ser útil, fazer o bem, usufruir desse prazer e dessa felicidade, são requisitos, são passos que a gente dá a partir do momento que a gente consegue se alimentar do pão da vida. Só que, quando nós começamos a nos alimentar do pão da vida, nós queremos fazer o bem. E muitas das vezes a gente quer fazer o bem e não sabe como fazer o bem. Exemplos típicos disso. Às vezes a gente chega num lugar assim, num ambiente, no centro espírita, eu não consigo imaginar, assim, do fundo do coração, no nosso patamar, não patamar evolutivo, mas no nosso patamar de informação, no nosso patamar de comportamento, nos nossos paradigmas, dos paradigmas que são apresentados para nós espíritas, eu não consigo imaginar que cada um de nós não estejamos o tempo todo pensando em ajudar o próximo. Se passa e vê uma pessoa caindo a carteira dela no chão, o que a gente faz? Lógico, né? Pega a carteira e sai correndo. É isso que a gente faz? Não, a gente pega a carteira e leva a carteira para a pessoa. Se pegar um telefone celular, eu preciso de celular. Peguei o celular. Não é meu? Descobre um número de telefone ali dentro, liga, tenta identificar o dono e avisa: esse telefone celular está comigo, em tal lugar. Quanto que eu vou cobrar para devolver o celular? Nada. Fazer o bem não é virtude, fazer o bem é obrigação. No nosso patamar. Claro. Mas é porque, como eu não sou pertencente dos outros grupos, eu não posso falar pelos outros grupos. Eu posso falar pelos grupos aos quais eu pertenço. Eu rezo para que isso, a companheira acabou de afirmar que não é um patrimônio da doutrina espírita. Eu rezo para que isso seja a nossa realidade daqui a um breve tempo, planetariamente falando. Tomara que todos os nossos companheiros europeus pensem assim, que todos os nossos companheiros asiáticos pensem assim, que todos os americanos do norte, do sul, central, todos os africanos, todas as religiões, todas as etnias,
todos os desejos e qualquer coisa, qualquer clube de futebol, todo canto, eu rezo que um dia a gente chegue nesse ponto. Mas a impressão que me passa é que a gente não está ainda nesse patamar. Infelizmente, é a impressão que me passa. De qualquer maneira, o que eu queria realçar nesse momento é justamente que mesmo a gente tendo vontade de ajudar, a gente às vezes não consegue. Por exemplo, se entrar nesse momento um irmão com obsessão dentro da casa espírita, todos nós estamos habilitados a atendê-lo? Compreende? Todos estão habilitados a atender um irmão com obsessão? Acho que não, todos não, né? Graças a Deus, se chegasse hoje aqui assim, graças a Deus, aqui no ambiente tem gente que está habilitada a cuidar do assunto. Graças a Deus. Por quê? Porque essa pessoa, eu conheço essa pessoa, já trabalha há mais de 20 anos em reunião mediúnica, dirige reunião mediúnica. Então, é uma pessoa que tem uma experiência para lidar com obsessão. Entendeu? Agora, será que todos estamos habilitados a lidar com agricultura familiar orgânica? Claro. Então, mas... Claro. Mas olha só, João, é uma coisa que é importante a gente perceber o seguinte. Ai, que difícil essa sua colocação, tá? Por quê? Eu vou te explicar essa colocação. Posso explicar? Você vai ficar até um pouquinho mais? Sim, mas você vai ficar mais uns 5 minutos? Não, 5 minutos. Me dá 5 minutos, eu vou conversar contigo sobre isso, tá? O que eu queria perceber, que a gente percebesse agora, é que, por exemplo, se tivesse um acidente aqui na frente e que se precisasse que todos nós fôssemos lá ajudar, a gente, com certeza, eu ia largar o microfone aqui e ia falar, gente, né, tá gravando, com licença, companheiro que tá gravando, depois a gente continua a gravação. E ia lá tentar ajudar. Se a gente chegasse lá e a pessoa chegasse pra gente e falasse assim, precisa aplicar uma injeção na veia, sabe aplicar? Sabe aplicar? Sabe aplicar? Muito bom. Uma pessoa. Quem mais sabe aplicar? Uma pessoa. Então, olhem que coisa. De todos nós aqui presentes, uma pessoa está habilitada a aplicar a injeção, de ser útil efetivamente naquela hora. O que está se precisando nesse momento é fazer arroz para 100 pessoas numa panela. Eu sei fazer arroz, mas não sei fazer para 100 pessoas. Quem? Sim, acha. Compreende? Legal. O que prova claramente, que tem que ter conhecimento. Não basta ter boa vontade, não basta querer apenas fazer o bem. Eu posso querer ser útil, mas eu preciso ter conhecimento. Por isso que é necessário comer o pão da vida, mas é preciso estudar. Tem que se instruir, né? Amai-vos e instruí-vos. Isso. Claro. Eu entendi o que você está falando. Agora, olha que coisa interessante. Quando a gente recebeu essa imagem, eu pensei assim, não é possível que essa imagem, além de ter vindo pra gente, uma companheira mandou pelo Facebook, não é possível que essa imagem, além de tudo, aqui no meio dela tem alguma coisa útil pra gente. Eu falei assim, não é possível. Aí resolvi ampliar a imagem. Peguei ali aquele retângulo ali, selecionei ele e ampliei. Qual não é a minha surpresa? Que esse texto aqui é um texto de Provérbios, e ali embaixo, na coluna da esquerda, em Provérbios 13, versículos 14 a 16, vinha escrito assim: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Quando a gente lê um texto da Bíblia, quando a gente lê um texto do Evangelho, quando a gente lê um texto de Jesus, quando a gente lê um texto espírita, muitas das vezes tem que enxergar nas entrelinhas. A doutrina do sábio é a doutrina de Deus. A doutrina, porque Deus é o todo sábio.
Pela própria definição do Livro dos Espíritos, da questão número 1. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se ele é inteligência suprema, ele é o todo sábio. Então, a doutrina do sábio são as leis de Deus. Então, a gente pode muito bem reescrever essa frase dizendo: as leis de Deus são uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. É importante perceber que laços da morte não tem nada a ver com morte. A morte aqui é justamente a morte, é o morto-vivo. Sabe? O que é o morto-vivo? O morto-vivo é aquele que está pensando que está vivendo, mas não está vivendo. É aquele que, infelizmente, bebe demais. Ó, repare o seguinte: a doutrina espírita não faz patrulhamento. A doutrina espírita não diz para ninguém. Eu nunca ouvi, nunca li em nenhum lugar dizendo assim: é proibido beber um copo de chope. O que diz é que a gente tem que saber o que nós queremos para a nossa vida. Então, se eu vou fazer meu caso específico, vou falar por mim, tá? Se eu dou palestra às segundas, às terças, às quartas, às quintas, às sextas, aos sábados, aos domingos, eu não posso beber dia nenhum. Compreende? Agora, eu não tenho... Hã? Claro. Isso, compreende, tá? Mas, repare o seguinte: se eu vou dirigir, não interessa se eu vou dar palestra, eu também não posso beber. Se eu vou trabalhar, eu não vou beber. Então, a pessoa é que tem que ter essa autoeducação, esse autocontrole. É isso que a doutrina fala. Com certeza, aquele companheiro que bebe demais, que fica fora de si, ele é um morto-vivo. Aquele que usa tóxicos é um morto-vivo. Aquela pessoa da maledicência é um morto-vivo. Por que ele é um morto-vivo? Porque ele não vive a sua própria vida, ele vive a vida dos outros. Igual uma companheira uma vez disse da sua felicidade de controlar a vida alheia. Uma companheira uma vez disse que gostava demais de ler aquelas revistas que tem em cabeleireiro, que só fala da vida dos outros. Coisas assim fundamentais. Antônio, você sabia que a Patrícia foi à praia? É mesmo? É? E acredite, de biquíni. Só pode ser brincadeira que a pessoa veicule: fulano de tal foi à praia de biquíni. Ou seja, deixa a vida de fulano em paz, eu não tenho nada a ver com a vida de fulano. Eu não posso viver da vida dele, eu tenho que cuidar da minha vida. Essa pode gravar, a Globo pode ficar com toda a raiva do mundo de mim, mas apareceu aquele monte de B junto na televisão, sabe qual é? Sabe? Ó, um monte de B encadeado assim, vai lá, faz assim, ó, tum, aperta o botão e desliga. Não fica vivendo isso, a gente não tem que viver isso. E ele diz logo depois que aquele que tiver bom entendimento vai receber graça. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que se aproximar das leis de Deus e tem que entender o que a lei de Deus diz pra gente. E mais, tem que tentar ser prudente. Como? Trabalhando com o conhecimento. Então olha aí como é que o negócio funciona, João. Quando a gente vai fazer um trabalho na casa espírita, eu posso me utilizar da diversidade do conhecimento da raça humana. Mas como nós estamos tentando trazer um estudo na casa espírita, dentro do possível, nós vamos, a cada conhecimento que aparece, nós vamos fazer uma conexão com o Evangelho de Jesus, com o Livro dos Espíritos, com uma obra fundamental da doutrina espírita. Isso não é... Entende a diferença estreita que existe, né? Eu não vou desrespeitar o outro. Eu não estou desrespeitando o outro. Mas eu preciso entender. No caso, eu que estou trabalhando assim, tá? Vou falar a respeito do Alcorão. Se eu vou falar sobre o Alcorão, eu preciso ler o Alcorão para falar sobre o Alcorão. Interpretar o Alcorão. Para não fantasiar.
E, sobretudo, no nosso caso, doutrina espírita, jogar o conhecimento que está lá dentro do paradigma, dentro do filtro, dentro das barreiras de conhecimento, dos conhecimentos, tentando adequar e compreender segundo a ótica da visão espírita. Essa que seria a grande questão. Com respeito sempre. Se a gente na casa espírita, ao invés de fazer isso, que é trabalhar a doutrina espírita, a gente, porventura, desviar do nosso procedimento, aí a gente não está fazendo doutrina espírita. Entendeu? É só isso que seria o único, entendeu? É esse o único cuidado. Agora, repara que isso é uma linha extremamente estreita. Extremamente estreita. Por quê? Esse comportamento, eu estou falando com nós assim, estou falando assim, nós, porque aqui no ambiente a gente está vendo evangelizador, está vendo coordenador de grupo de estudo, né? Tem coordenador de grupo de estudo, palestrante, ou seja, nós temos um elenco de pessoas que a gente tem que tratar do assunto de uma maneira direta, para poder perceber que se a gente sair para o lado de cá, a gente sai da doutrina espírita. Se a gente vier para o lado de cá, fica fanático e fica não respeitando. Entendeu? Você compreendeu? Olha o difícil do assunto. Se você vem para o lado de cá, a linha está aqui, estreita. A linha é uma linha extremamente estreita. Tênue e contínua. Tem que andar em cima da linha. Desequilibrou para o lado de cá, significa que você não está respeitando. Se desequilibrou para o lado de cá, significa que você não está seguindo doutrina espírita. Isso. Até o momento que ele consegue perceber, né? Que ele diz assim em determinado momento: eu já não sei mais se sou eu que vivo ou é o Cristo que vive em mim. Porque naquele momento ele estava simplesmente respeitando 100% as leis de Deus, que é o destino, que é o desafio para cada um de nós. Mas quando a gente chega justamente na casa espírita, e quando a gente chega na doutrina espírita, vem uma questão do Livro dos Espíritos que é maravilhosa, que ela diz assim: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Olha que essa questão é uma questão que a gente traz em muitas palestras, porque é uma questão que nos incomoda. Porque é uma questão que o ser humano chega, a gente chega na casa espírita, e a gente não sabe o que tem que fazer enquanto encarnados. A pergunta que ele está dizendo para a gente é assim: alô, presta atenção, o que a gente está fazendo aqui na Terra? É como se a gente tivesse ido na padaria e não soubesse o que tem que comprar. É como se tivesse ido no mercado, não sei se vocês já chegaram nessa experiência, chega no mercado e você fala assim: eu esqueci a lista de compra em casa. A gente está aqui encarnado e não saber o que tem que fazer, é exatamente essa situação. Para quem já viveu esse tipo de experiência, sabe muito bem que você acaba comprando um monte de coisa que não precisava. Mas na prática, a gente compra um monte... Mas eu vou te contar uma coisa, né? A dona de casa falando é diferente do dono de casa falando. Ou melhor, né? Eu vou falar assim, tá gravando. O dono, a dona de casa falando é diferente do dono de casa falando. Entendeu? Entendeu? O dono de casa. Minha mulher uma vez falou pra mim assim: dá uma chegada lá na rua e compra molho de tomate. Eu entrei no Extra, tinha 5 gôndolas seguidas de 3 metros de altura por 40 de comprimento. Eu fiquei olhando assim e falei: só pode ser brincadeira um negócio desse. Qual molho? É um molho purê peneirado, invertido, de cabeça para baixo, em saquinho ou de pote, de garrafa ou de não sei o que, de não sei o que lá, não sei o que lá. Extrato de tomate, monte de capa. Pelo amor de Deus. Não consegue comprar. Mais do que isso.
Para mim, olha só, não serviria para ser a minha mulher. Ela escreve 3 batatas médias, lisas, com casca fina, não sei o que lá. Para mim não é suficiente isso. Sabe por quê? Porque quando eu chego lá na hora de comprar, tem uma batata que é uma batata avermelhada, tem uma batata... E tem uma outra batata que é meio amarelada. Então, gente, então, aí... tem que botar bem explicadinho. Bem explicadinho. Tem que botar bem explicadinho. Pois nos mínimos detalhes, é bonitinho, entendeu? Então, olha só, quando ele pergunta pra gente qual é o objetivo da encarnação, todo mundo lembra que a gente tem que progredir. Mas poucos de nós lembramos da segunda parte da resposta, que diz que a gente tem que cumprir a nossa parte na obra da criação. Cada um de nós tem uma parte a cumprir. Ninguém está no planeta por um acaso. Na realidade, cada um de nós precisamos entender que estamos totalmente interconectados. O que Jesus espera de nós é que cada um de nós nos amemos como Ele nos amou. Foi isso que Ele disse. Isso significa que eu tenho que amar ela, a ele, a ela, ele, a ele, a ele, a ela, ela, ele, a ela, ele, a ele, a ele, a ele, a ele, a ele, e aí por aí vai, encarnados ou desencarnados. Tem que deixar o orgulho de lado. Isso. Sabe qual é o problema do ser humano? É que ele não consegue deixar o orgulho de lado ainda. Não consegue deixar a vaidade, não consegue deixar o egoísmo de lado. Então ele simplesmente faz o seguinte: cada um de nós precisa dar-se as mãos. Nós precisamos, todos nós, um ao outro, dar as mãos. Aí a pessoa pega, faz assim, ela solta a mão e sai fora. E esse solta a mão e sai fora tem todas as vertentes que a gente pode imaginar. É o pai que abandona o lar, é a mãe que abandona o filho, é o filho que abandona um pai, bota num asilo sem haver necessidade de um cuidado coletivo. Que a gente tem que respeitar também, que às vezes a pessoa trabalha, tem um nível de trabalho, um nível de ocupação profissional que não tem, não tem estrutura para poder manter cuidadores no seu lar. Então precisa de uma guarda compartilhada, precisa de um cuidado coletivo, botar numa casa em que tenha uma enfermeira para 3, 4 pessoas, para cuidar. Às vezes precisa. Mas também não precisa largar o pai e a mãe lá e não visitar nunca. Entende? Que aí você está simplesmente soltando a mão e está falando assim, aquilo ali não é mais minha parte na obra da criação. É claro que é a sua parte na obra da criação. É nossa parte na obra da criação, cuidar da natureza, cuidar do não sei o que, cuidar do papel no chão, cuidar da limpeza, cuidar do ar, cuidar do que a gente pensa, cuidar do que a gente fala, cuidar do que a gente olha. Tem que ter cuidado totalmente. Porque tudo que nós fazemos aqui, nós influenciamos uns aos outros. Se eu chego e falo uma coisa muito negativa, todo mundo é influenciado por essa coisa. Então, existe uma ligação enorme entre o que está escrito aqui dentro dessa pergunta e as questões seguintes que a gente vai trazer na apresentação. Quais são as questões seguintes? Eu fiz 3 slides, um para a questão 780, um para a questão 780A e um para a questão 629. Esses 3 slides eu vou pular na apresentação. Por quê? Eu fiz depois um único slide que contempla as 3 questões. Então vejamos. Primeiro slide, a 780, que é esse slide que está aqui. Eu vou pular ele. O slide da 780A, que eu vou pular. E o slide da 629, que eu também vou pular. Para quê? Para chegar no slide que tem as 3 questões juntas. O que ele está dizendo para a gente na 780? Ele está dizendo que a gente precisa desenvolver o progresso intelectual para poder movimentar o progresso moral. É isso que ele está dizendo. Mas olha que coisa importante.
quando a gente fala de progresso intelectual, que está lá na ponta, não tem nada a ver com a pessoa, por exemplo, saber números. 5 vezes 5, 25. E isso não é capaz de movimentar o progresso moral. Conhecer leis da física não é capaz de movimentar o progresso moral. A pessoa pode ser um cientista de primeira categoria, construir uma bomba e jogar na cabeça de outra pessoa. Mostra que a sua parte moral não está boa. Sim. E ele tem um intelectual espetacular. Então esse intelectual que está falando ali não é esse intelectual do cientista. E os espíritos respondem na 780A que esse intelectual que interessa é o intelectual que está ligado em compreender o bem e o mal. É esse que é o intelectual que interessa. Eu posso ter o conhecimento científico, mas o que movimenta a minha parte moral é se eu vou aplicar esse conhecimento científico bem ou mal. É aí que importa pra gente. Então, quando a gente vai na questão 629, Kardec tenta saber dos espíritos o que seria então aquela palavra moral que está ali, que se tem o progresso dele. E os espíritos respondem em 3 fases, dizendo assim, que o moral que a gente precisa desenvolver, em primeiro lugar, é a regra de bem proceder. Em segundo lugar, é distinguir o bem do mal. E em terceiro lugar, observar as leis de Deus. E aí eu depreendi o seguinte, que se o intelectual, eu vou ter que movimentar a compreensão para poder mexer no moral, então se eu tenho que aqui fazer, cumprir esta regra de bem proceder, lá eu tenho que saber como proceder. Entenderam? Eu tenho que sair de lá, eu tenho que primeiro aprender como proceder para poder saber qual é essa regra de bem proceder e cumprir a regra. Eu primeiro tenho que saber o que é o bem e o mal para depois efetivamente distinguir o bem e o mal no dia a dia. Primeiro eu tenho que conhecer as leis de Deus para finalmente observar as leis de Deus. Eu tenho que conhecer para fazer. Entenderam? Amai-vos, instruí-vos. Amai-vos está no lado de cá, instruí-vos está no lado de lá. E aí, quando a gente retorna lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, a gente vê que a segunda parte fala sobre cumprir a sua parte na obra da criação. E aí eu vou novamente no Livro dos Espíritos, um pouquinho lá adiante, na questão 860, e na 860, no meio da resposta, é uma questão que trata da lei de liberdade. No meio da resposta, ele diz assim, para fazer o bem que lhe cumpre. Único objetivo da vida. Ou seja, na realidade, quando ele apresentou para a gente que a gente tinha que progredir e cumprir a nossa parte da obra da criação, o progredir é consequência de nós cumprirmos a nossa parte na obra da criação. E a parte que nos cabe na obra da criação é fazer o bem. E todas as vezes que nós fizermos o bem dessa forma como nós apresentamos na noite de hoje, consequência imediata, nós terminaremos o trabalho exatamente como a gente termina um trabalho de tocar para um público em que você vê que o público ficou feliz, em apresentar uma palestra, dirigir um estudo, cuidar de uma evangelização, cuidar de um bazar, cuidar de uma casa espírita, cooperar com a arrumação do centro, cooperar com a gravação, cooperar com a filmagem, cooperar com a edição, fazer a palestra, participar da palestra, vibrar, cuidar do neto e por aí vai. Cada uma das coisas que nós fazemos no dia a dia, que conseguimos fazer ligado ao amor, ligado ao bem, ligado a esse desenvolvimento, a gente vai terminar o dia dizendo assim, eu fiz exatamente aquilo que me cabia na obra da criação. E isso dá satisfação, dá prazer, dá felicidade.
são aqueles lampejos de felicidade. Porque Jesus disse em determinado momento que a felicidade ampla, geral, completa e irrestrita não é desse mundo. Mas com toda certeza, e graças a Deus a doutrina espírita nos apresenta, que nós temos condições de ainda neste mundo usufruir dessa felicidade. E é isso que a gente convida a todos na noite de hoje. Um beijo para todos, que a paz de Jesus se faça sempre em nossas vidas.